Em mais de 8 anos de canal, eu abordei esse sistema operacional umas 3 vezes, eu acredito. Sendo que a mais recente foi em 2020 e o título que eu usei na época já indica um pouco do que nós poderíamos esperar para a nova edição. Que muita gente realmente mandou mensagem pedindo para que eu trouxesse vídeo. Um número até incomum de pedidos. E, de fato, o Peppermint OS evoluiu na última versão. Tá melhor, mas com um pouco de observação, você vai ver que tem muitas coisas que simplesmente fazem dele uma opção... Bom, eu vou manter o suspense por enquanto, porque esse vídeo vai servir para a gente falar sobre algumas coisas relacionadas a desenvolvimento de software, empreendedorismo e UX e UI. Esse conteúdo chega até você com o apoio do OnlyOffice. Nesse mês de maio, uma nova versão do OnlyOffice com melhor suporte a dispositivos ARM está chegando, tanto para usar em desktops quanto para rodar em servidores com processadores ARM. Temos melhor compatibilidade também com alguns formatos de documentos, como PDF, XPS, um novo conversor de PDF para DocX, nova visualização de impressão para planilhas e muito mais. Confira o link na descrição para aprender mais sobre o OnlyOffice e fazer o download gratuitamente, seja aí para o seu PC, seja para o seu smartphone. Vale a pena mencionar que o Raul fez um vídeo muito legal lá no Linux Clips, o nosso outro canal, mostrando como funciona a nuvem gratuita que o OnlyOffice tem agora. Link aqui na descrição. Bom ponto de partida em relação ao Peppermint OS é explicar por que eu chamei ele de colcha de retalhos no vídeo de 2020. O Peppermint OS era um sistema baseado meio no Linux Mint, meio no Ubuntu, com parte dos elementos da interface vindo do LXDE, do XFCE e do Mate. Some a isso algum gosto meio duvidoso para design no sistema, aplicativos duplicados, e você tinha a colcha de retalhos, como eu me referia. De longe, a ferramenta mais interessante do Peppermint, na época pelo menos, era o Wise, um aplicativo para criar web apps com qualquer navegador. Algo que o Linux Mint incluiu em edições recentes do sistema, não sei se vocês lembram, deixando então de ser uma exclusividade do Peppermint OS e também desconsiderando o fato que navegadores baseados em Chromium conseguem criar web apps de qualquer site praticamente. Então, o que exatamente está diferente nessa nova edição do Peppermint OS? O que torna essa uma edição especial? De fato, tem algumas coisas mesmo. A primeira delas é a mudança de base. Agora, ao invés de se basear no Mint e no Ubuntu, o Peppermint OS se baseia no Debian diretamente. E isso, claro, tem vantagens e desvantagens, como se deve imaginar. A primeira vantagem que eu enxergo é a base estável do Debian com um longo tempo de suporte. A desvantagem são os pacotes um pouco mais antigos, como o kernel 5.10, Mesa 20.3, mas felizmente, para drivers da NVIDIA, temos a versão mais recente, que curiosamente é um dos pontos positivos do driver ser proprietário distribuído assim fora do kernel. A questão é que os repositórios do Peppermint hoje são 100% do Debian, então o que é novo hoje pode não ser daqui a alguns meses. Essa mudança de base para o Debian veio acompanhada de outras também. O Peppermint deixou de misturar tanto elementos de interfaces diferentes e focou apenas no XFCE, versão 4.16 para ser mais específico, o que deixou as coisas mais consistentes, sem dúvida. Segundo o site oficial, o valor central que a distro quer oferecer é um desktop minimalista, dando a opção individual de se escolher o que deseja instalar, e eu acho que eles realmente tentaram rumar para esse caminho, o que é uma premissa que deve agradar aí algumas pessoas, um Debian com XFCE customizado e alguns utilitários de personalização e configuração. E realmente, se nós navegarmos pelo menu do sistema depois da instalação, dá para ver que, tirando os elementos do próprio XFCE, o sistema praticamente não tem apps extras, além de alguns utilitáriozinhos básicos, nem mesmo um navegador de internet. Curioso, né? O que nos leva ao aplicativo Welcome to Peppermint, que aparece logo depois que você instala o sistema. Esse aí é mais um daqueles apps de boas-vindas que hoje em dia várias distros possuem. Ele é bem simplista e vai te ajudar a fazer alguns dos ajustes que são necessários aí no pós-instalação. A primeira opção que nós temos serve para instalar um navegador de internet justamente, mas na verdade ele abre uma interface para você instalar outros softwares também, além de um navegador de internet. A seleção de softwares contém a adição de suporte a Snaps e Flatpaks e até a Gnome Software, mas é a adição de suporte a Flatpaks e não a adição de Flatpaks e FlatHub. Então fica atento aí que você vai precisar adicionar o repositório manualmente depois. Aplicativos que estão em laranja ou marrom aí já vêm pré-instalados. Do lado direito nós temos alguns navegadores e apesar do Firefox e do Chromium estarem na lista,
Eles são os únicos dos browsers populares disponíveis, nada de Chrome, Brave, Vivaldi, Edge, Opera, por exemplo, e assim por diante, né? Um mais famosinho que está ali, no entanto, é o Tor Browser, além de alguns outros menos populares, isso porque esse utilitário basicamente puxa pacotes dos repositórios padrões do Debian, o que explica a ausência de algumas coisas por ali talvez. Essa seção do software de boas-vindas é curiosa por alguns motivos. Eu realmente acho interessante a distro vir sem nenhum navegador e com uma aplicação desse tipo. Já vi outras distros com essa mesma proposta de te deixar escolher o browser, mas que já traziam um pré-instalado, ou seja, Peppermint realmente não faz essa escolha por você, apesar de não te dar boa parte das alternativas populares através desse software, como eu já tinha mencionado. O link para essa ferramenta apenas indica a instalação de navegadores, mas na verdade essa ferramenta pode instalar outras coisas, como eu já mostrei, ainda que eu ache que alguns desses utilitários realmente deveriam ser pré-instalados, por serem muito básicos para não virem, como uma calculadora, um leitor de PDFs ou até um visualizador de imagens. Você não vai conseguir abrir um arquivo de imagem no seu Peppermint sem instalar um desses. Eu entendo esse conceito minimalista do sistema, mas a impressão que eu tenho é que eles deixaram de fora coisas ali simplesmente para fazer números nessa lista. Pelo que eu li nas notas de lançamento dessa versão, a distro é comunitária e parece que agora eles têm uma estrutura um pouco maior e tem até designers envolvidos. Mas essa é uma daquelas provas de que estudar algo e ser bom nesse mesmo algo são coisas diferentes. Forma de permitir o processo de instalação de pacotes é bem simplória, mas uma coisa desnecessária que existe ali é a exibição de pacotes já instalados, porque não é como se a gente pudesse remover esses pacotes por ali, assim como outros elementos nesse app. A impressão que dá é que eles estão simplesmente ali para gerar um equilíbrio na interface mesmo, no sentido de preenchimento de espaço vazio, no sentido de design gráfico mesmo, e não para ser algo útil. Depois, temos alguns extras que incluem alguns temas, alguns ícones e wallpapers, e realmente tem muitos temas diferentes disponíveis ali, e aqui sim seria interessante uma opção para escolher quais você quer instalar, ao invés de instalar tudo isso aí numa tacada só, né? Depois nós temos um tutorial para explicar como o Ice funciona. O Ice é aquele app de criar web apps que eu tinha mencionado. Essa seçãozinha ali basicamente abre uma página web com a explicação de como o Ice funciona. Não me entenda mal, documentação online é sempre bem-vinda, é importante, absolutamente nada contra. Mas essa é uma ótima oportunidade de exemplificar um conceito de UX equivocado, digamos assim. Se você tem uma sessão desse tipo só para explicar como esse app funciona e é uma documentação desse app em particular, não a documentação da distro como um todo, pode ser ou porque você tem realmente muito orgulho dessa ferramenta e quer evidenciar ela, ou porque, mesmo sendo uma ótima ferramenta, o app por si só não consegue guiar o usuário de forma simples para que ele consiga entender como utilizar ele corretamente. Veja que se você abrir o Ice sem ter algum navegador instalado, ele vai mostrar uma mensagem de erro, justamente dizendo que é necessário ter um browser instalado para poder usar essa ferramenta. Algo útil que poderia estar na mensagem de erro seria colocar uma pergunta do tipo: deseja instalar um browser agora? Se o usuário responder sim, ele poderia ser levado para aquela página de instalação de browsers que nós vimos antes. Eu não realmente acho que o Ice seja complexo de se usar, mas, por exemplo, o fluxo poderia ser melhor. Design em si, à parte, eu fiz um mockup simplaço aqui no Figma para mostrar para vocês um workflow que ensina o usuário ao mesmo tempo que é prático para guiar as pessoas nessa primeira utilização. A primeira tela, da primeira vez que você abre, ela precisa ser diferente do que aparece quando você já abriu o software da primeira vez. Então, eu vou mostrar aí que tem uma diferença. Basicamente, é uma tela de apresentação. Eu coloquei algumas informações aqui, mas poderiam ser outras, né? Isso aqui realmente só está servindo para segurar espaço e demonstrar o que poderia ser feito. Depois, o software perguntaria qual a URL para fazer o web app, a URL de qual site, né? Podendo colocar algumas populares já ali embaixo para facilitar, tipo Twitter, Discord, YouTube, enfim, o que eles preferirem. O usuário deve clicar em próximo, que é um botão sempre igual, posicionado sempre no mesmo lugar em todas as etapas da criação desse web app. Na próxima tela, o Ice já vai pegar o favicon do site por padrão e pedir se o usuário quer usar uma imagem customizada, o que pode ser útil em alguns casos do favicon não ter uma boa resolução, que acontece até com uma certa frequência.
Hoje em dia, o ICE tem esses recursos que eu estou descrevendo aqui, mas ele te obriga a escolher qual você quer usar. Se a pessoa não tem uma imagem e não sabe o que é um Five Icon, não tem o conhecimento, talvez ela tenha uma experiência pior do que teria se o fluxo do app simplesmente seguisse algo parecido com o meu mockup, meio passo a passo, guiando o usuário enquanto ele cria o seu primeiro web app. Depois, outro recurso que o ICE tem é permitir que você escolha onde o atalho vai ficar no menu do sistema. Eu colocaria tudo internet, se dependesse de mim, mas em alguns casos pode ser útil separar. Então, nessa tela você tem a explicação do comportamento padrão e talvez ali um menu drop-down para escolher em que outro menu esse web app seria criado. E com isso você finalizaria, o que nos levaria também para a tela final. Essa tela poderia pedir o que o usuário gostaria de fazer, se é criar um novo web app ou gerenciar os que já estão instalados. Eu não desenhei ali, mas essa tela poderia também ter um botão de fechar para você finalizar a aplicação. Da próxima vez que o usuário abrir o ICE, a primeira tela precisa ser um pouco diferente da que apareceu na primeira inicialização, que tinha outra intenção, apresentar o projeto e tal. Eu basicamente imaginei ela assim, mostrando os web apps já instalados. Clicando neles você poderia gerenciar eles ou poderia ter um botão de gerenciar, seja para você editar eles ou para remover. Poderia também aparecer um ícone de adição sobre as imagens quando você passa o mouse por cima dos web apps que já estão instalados. Esse botão aí de criar logo abaixo, que levaria a gente para aquela sequência de digitar o URL de novo, selecionar ícone, selecionar menu, depois finalizar. Humildemente falando, eu acho um protótipo de interface assim muito mais user-friendly. Toda vez que existe um processo que o usuário precisa fazer dentro de um software para criar essa aplicação, você colocar ele em pastos assim, garante que a pessoa nunca pule uma etapa e dessa forma nunca utilize o software de forma equivocada. Mas dando sequência aqui, voltando lá para a tela de Welcome to Peppermint, depois nós temos o Pep Hub, que é uma coisa totalmente sem noção. É uma tela a mais para exibir opções de configuração que já estão presentes no aplicativo de settings lá do XFCE. Quer dizer, tem alguns ícones que não são, para ser sincero. O que há de especial nessa seção aí são aqueles ícones para acessar Snap Store, Flat Hub, App Image Hub, inclusive App Image está escrito errado, Synaptic, entre outras coisas. A Gnome Software mesmo abre um site ali se ela não estiver instalada por algum motivo. De coisas diferentes aqui, nós temos os aplicativos sugeridos que nos levam para aquela velha amiga, aquela interface de seleção de softwares. Depois nós temos um atalho para o NullFetch, que é para informações do sistema, e o Update Manager é outro script de sudo apt update, sudo apt upgrade, que inclusive tem um trigger na própria barra de tarefas. Se você clicar no ícone de atualizações na barra, ele abre esse script aí via terminal, o que é um downgrade claro se comparado com a versão de 2020 que usava o gestor de updates do Linux Mint, que é muito mais completo e visualmente mais agradável, além de ser mais amigável para quem tem pouco conhecimento. Outra coisa interessante que o Peppermint tem é o HBlock. Esse é um projeto bem legal, mas não é criação do Peppermint. Isso não deixa ele menos interessante por causa disso, claro, é legal até que eles tenham adicionado. O HBlock é um projeto para bloquear anúncios via o arquivo /etc/hosts, basicamente listando domínios que servem anúncios na internet e mandando eles para algum outro lugar, tipo para o seu localhost mesmo. É um adblock system-wide que funciona de um jeito mais manualzão assim, e o Peppermint tem esse utilitário para habilitar ele no sistema. Você pode fazer uso dele em qualquer distro Linux se quiser. Na página do GitHub lá do projeto tem todas as instruções. Outra coisa diferente que nós temos no Peppermint é o seu gestor de arquivos. Eles usam o Nemo, o mesmo que o Linux Mint usa por padrão, sendo esse o único app não XFCE relacionado à interface presente ali no sistema. Ele tem um problema com a criação de pastas do usuário, porque o shell script que faz isso não deve estar com a formatação certa, então ao invés de simplesmente criar a pasta área de trabalho, ele cria as pastas área de e trabalho, né? Quando faz a tradução. Apesar do Nemo ser o padrão, o Tunar é um componente intrínseco do XFCE, assim como o Nautilus é no Gnome, desconsiderando a versão Flatpak, claro. No Peppermint eles ocultaram o Tunar no menu. Se você for pesquisar, ele não aparece com o ícone, mas se você executar ele via terminal ou pelo próprio diálogo de execução, ele aparece porque não dá para remover, né? O desktop mesmo é gerenciado pelo Tunar, curiosamente, ao invés do Nemo, o que pode gerar alguns problemas eventualmente quando você estiver criando atalhos ou alguma coisa assim. Antes de fazer a minha observação geral sobre o Peppermint, deixa eu te mostrar os benchmarks com ele, porque olha, surpreendeu e positivamente.
Usando o mesmo hardware de sempre, esse que você está vendo aqui na tela, rodando o nosso teste de Blender, nós começamos com o Peppermint se destacando e ficando em primeiro lugar nessa cena, com uma vantagem interessante. Talvez seja curioso aí você observar ele em relação ao Linux Mint Debian Edition, que nós temos nesses testes, já que ele também usa a base Debian, né? Na segunda cena, o mesmo sucesso não se repetiu, mas o Peppermint tampouco fez feio. E na última cena, mesmo não sendo uma grande distância, literalmente ali nas casas decimais, mais uma vez o sistema ficou em primeiro. Nosso próximo teste é com a Unengine Superposition, um teste 3D que pode ser bem pesado. Isso acabou levando o Peppermint lá para trás no ranking, curiosamente quase empatado com o Linux Mint Debian Edition. Nosso próximo teste é relacionado ao processador e atividades comuns do dia a dia, tanto em single core quanto em multicore, então quanto mais pontos eles conseguirem, melhor. Em single core, o Peppermint ficou em primeiríssimo lugar, chegando a quase 1.700 pontos, o valor mais alto que já conseguimos nesse teste, na história desse teste, entre todas as distros, o que é algo definitivamente que eu não esperava. E eu já vi muitas distros, na realidade, performarem bem em single core por algum motivo, mas não conseguirem distribuir as tarefas e processamento bem em multicore, que é algo ainda mais importante, afinal hoje em dia praticamente nenhum software trabalha isolado em um núcleo totalmente, né? E aqui mais uma vez o Peppermint chegando. Na última review do Kubuntu eu tinha mencionado que ele tinha sido a distro, a primeira na verdade, né, a bater os 5.500 pontos na história desse teste, mas o Peppermint levou isso para um novo nível, chegando quase aos 5.700, com 5.690 mais especificamente, assumindo a liderança nesse teste também. Para o teste com o Firefox eu usei aquele instalador de navegadores que ele tem para fazer a instalação, e o Peppermint, por usar essa base Debian, acabou instalando a versão ESR do Mozilla Firefox. E o resultado foi ruim, e basicamente o mesmo do Linux Mint Debian Edition, como geralmente acontece com esses Firefox ESR. Depois disso começaram os nossos testes com games, e em alguns casos o Mesa mais antigo, por conta da base Debian, pode influenciar, como a gente sabe. Em CSGO, por exemplo, o resultado não é ruim, mas também fica aí longe do topo. Em Shadow of the Tomb Raider ele fica lá naquele meião, e em Universe Sandbox não fica entre os primeiros ali por muito pouco, fica bem colocado. Em geral, um belo resultado, mas eu devo dizer que eu tive que refazer a instalação do Peppermint para conseguir fazer os benchmarks de games, porque depois de instalar a Steam via Flatpak, eu reiniciei o computador para fazer com que os ícones aparecessem no menu, e ele simplesmente perdeu o boot completamente, a distro quebrou. Fazia muito tempo que eu não via algo assim acontecer. Certamente não deixou uma das melhores impressões. Rodar games com uma boa taxa de FPS é importante, mas é somente parte da experiência gamer, por assim dizer. E o Peppermint não realmente te ajuda com isso de nenhuma forma. Então, é bom que você já tenha conhecimento prévio de linha de comando e de gerenciamento de pacotes no Debian para conseguir fazer as coisas de forma, não diria mais simples necessariamente, mas para conseguir fazer as coisas, né, que você precisa instalar os softwares que você quiser. Se você for observar, o Peppermint é basicamente um Debian, né? Ele tem sim alguns scripts para puxar os temas e coisas relacionadas ao visual. Tem um script Python aqui e ali para aquelas interfaces do PepHub e tal, mas se você olhar os repositórios é só Debian. Tem uma mistura inclusive de unstable com stable e backports, o que pode dar treta eventualmente, seria melhor se mantivesse apenas uma variante, mas enfim, né? O Peppermint, de forma objetiva, como você viu pelos testes, não é particularmente ruim, nem nada disso. Mas ele também não apresenta um grande diferencial para um Debian XFCE de verdade, um Ubuntu, um Linux Mint XFCE, um Zorin OS Lite, um Manjaro XFCE. O que o Peppermint consegue entregar para você que essas distros não conseguiriam trazer algo muito próximo, talvez com alguns utilitários que facilitassem ainda mais o seu dia a dia. Os pequenos diferenciais contidos nele não são exclusividade e é possível replicar esse comportamento com um Debian Net Install e alguns temas de ícones personalizados. O ICE é muito legal e interface decadente à parte, existem alguns utilitários realmente úteis, né, para adicionar suporte a Flatpak, Snap e o lance lá do Adblock, mas nada que você não possa implementar no Debian diretamente. Talvez não de uma forma tão simples e com poucos cliques, como acontece aqui, mas também não tão complexa a ponto de o que o Peppermint faz parecer uma super abstração de conhecimento. Peppermint é o caso de distro feita por uma comunidade, para uma comunidade que simplesmente quer um sistema que seja desse jeito. Serve para agradar os seus criadores, principalmente,
E não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado que o sistema exista dessa forma. Eu não recomendaria ela particularmente sobre nenhuma outra distro também. Mas, ao mesmo tempo, eu não desrecomendaria, afinal é literalmente um Debian com enfeites. Porém, faço a ressalva que essa mistura de repositórios Debian que pode acontecer dentro do Peppermint, eventualmente pode gerar uma instabilidade e é bom tomar cuidado. Fora isso, não tem nada demais, nem para o bem, nem para o mal, mas sem dúvida é uma grande evolução em conceito e produto finalizado em relação ao que nós tínhamos na edição lá de 2020. Pelo que os desenvolvedores ali mencionaram no blog da distro, eles estão conseguindo trabalhar de forma mais organizada agora e talvez o Peppermint consiga receber melhores features no futuro. Quem sabe daqui a algum tempo a gente olha para ele de novo e vai ver uma distribuição ainda melhor, né? Quer ver mais vídeos sobre sistemas com XFCE aqui no canal? Eu vou sugerir alguns aqui, você pode dar uma conferida depois e eu te vejo na próxima. Te vejo em um desses vídeos. Até lá!